A França equinocial não teve, apesar de tudo, senão uma duração muito curta. Os portugueses tinham chegado, no começo do século XVII, a considerar a colônia do Brasil como um território verdadeiramente elástico, que crescia todos os dias graças às explorações e às viagens e cuja extensão parecia não ter outros limites senão os do continente. Seus únicos rivais na terra haviam sido antes os espanhóis, mas acontecia que agora estes eram seus irmãos políticos, desde que havia um soberano comum às duas metrópoles. Os atritos entre autoridades e mesmo entre aventureiros se viam por consequência abrandados. Os galeões espanhóis, que as barras de prata tornavam mais pesadas, achavam abrigo e auxílio quando necessitavam nos numerosos portos da costa brasileira. Os exploradores de uma outra nacionalidade se metiam afoitamente pelo interior, subindo os rios e escalando as montanhas, sem se preocuparem com as linhas de Tordesilhas, nem com as convenções ulteriores. Na verdade, o sol não se punha nos domínios dos Philippes, e por toda parte cercava com a sua auréola do fogo o emblema do poder espanhol. Entretanto, o Brasil se tornou tão pouco espanhol quanto Portugal. Se a independência cessou para a monarquia de 4 séculos de João I e de Manuel o Venturoso, a autonomia de fato era o igualmente de direito. Conforme os compromissos castelhanos, sobreviveu, e eu penso, mesmo que além do mar as distâncias foram melhor guardadas e as posições melhor defendidas, e que apesar da ideia de uma separação entre a metrópole e a colônia ser ainda necessariamente estranha a todos os cálculos, que os destinos portugueses eram idênticos aos destinos brasileiros, da mesma maneira que os sentimentos políticos brasileiros não podiam ser senão idênticos aos sentimentos políticos portugueses, existia já um elemento que não fazia senão crescer com o correr dos tempos e que dava moralmente à nossa sociedade um aspecto particular que outras circunstâncias, a mistura das raças principalmente, lhe tinham desde então fisicamente garantido. Vimos que Gabriel Soares, o plantador de cana da Bahia, recordava-se com emoção da terra onde penara e onde esperava sempre enriquecer. Imediatamente após ele, um autor anônimo, desde que não se pode dizer com certeza que tenha sido poeta da Prosopopeia, orgulhava-se bastante de seu país, onde não tinha provavelmente nascido, mas onde havera vivido, isto é, onde havia sofrido, gozado e amado, para escrever um trabalho descrito com o houvera feito Gabriel Soares, mas onde se denunciava uma certa pretensão literária. O autor batizou com o título de Diálogo das Grandezas do Brasil. Notai bem esse substantivo. O autor não emprega mais o vocábulo belezas. Sobre acima na escala lexicográfica, escolhe um outro termo que traduz sem nenhuma dúvida toda a sua confiança no futuro da colônia, tão imperfeitamente conhecida ainda, mas que se revelava cada vez mais em toda a sobranceria de sua natureza virgem e que podia já inspirar tais paixões. Os interlocutores desses diálogos, cuja data é de cerca de 1618, são em número de dois, um veterano da colonização e um desembarcado recentemente. Este último personagem, um pouco simplório como convém, naturalmente crédulo, proclamando a verdade de todas as fábulas que tinha ouvido, nutrindo a respeito da colônia os preconceitos e os desdém das pessoas mais cultivadas da metrópole, que desprezavam tudo dela, exceto os proveitos. O segundo experimento dos negócios, tendo elevado uma vida trabalhosa por todos os portos e mesmo um pouco pelas florestas, amador pouco requintado dos paisagens, mas acreditando piedosamente na fortuna de uma terra tão admiravelmente bela e guardada em seus lábios o áspero sabor dos amores selvagens. Se não fosse o tom familiar e de credulidade
poder-se-ia perguntar se esses diálogos não teriam sido redigidos 2 séculos mais tarde, quando as susceptibilidades entre brasileiros e portugueses se envenenaram até o ponto de se mudarem em animosidade, fazendo com que se previsse uma ruptura iminente que a Juntemelo se justificava plenamente. Abusou-se mesmo bastante do século XIX desta forma literária dialogada, para apresentar argumentos, condenar sofismas e confundir meus pleiteantes. Foi exatamente o que pôs em prática aquele que tão cedo se exercitou em pronunciar o elogio do Brasil, mostrando suas vantagens e a falta de boa-fé de seus detratores. Os franceses não haviam culpado, e mesmo sem nenhuma sorte, senão pontos desertos do território brasileiro. Quando emprego o vocábulo deserto, não tenciono referir-me senão à população portuguesa, porque os índios vegetavam, se bem que em número relativamente restrito em toda a costa. Os franceses acabaram mesmo por abandonar um negócio ilícito como o do pau-brasil, que declinava por causa da devastação das florestas próximas da praia e do emprego de outras substâncias corantes, e que findou por lhes criar mais desapores que ganhos. O comércio propriamente legítimo lhes foi, aliás, fechado desde a União Ibérica, pois os espanhóis fizeram adotar pelas processões portuguesas os principais. O comércio propriamente legítimo lhes foi, aliás, fechado desde a União Ibérica, pois os espanhóis fizeram adotar pelas possessões portuguesas os princípios de exclusividade nacional absoluto que pertencia antes ao governo de Madrid, que ao de Lisboa, porque durante o século XVI os estrangeiros eram tolerados nas praças e vilas brasileiras, naturalmente sem gozar dos favores conferidos aos comerciantes da metrópole. Foi sob este reino de relativa franquia que Schetz de Anvens, grande casa de negócio que rivalizava com a de Fulger, os banqueiros alemães de Carlos V, para as pretensões e a variedade dos negócios, possuíram em São Vicente, portanto em São Paulo, plantações e um engenho de açúcar. O maior perigo da conquista francesa havia, pois, desaparecido desde a primeira metade do século XVI. Quanto aos ingleses, há exceções de alguns estabelecimentos fundados por eles durante a primeira metade do século XVII. Na Guiana brasileira, isto é, na região norte do Amazonas, que confina com a Guiana francesa, de que o último de Cumaú caiu nas mãos dos portugueses em 1632. Não se mostram nunca senão individualmente como honestos corsários. Foi o caso de Cavendish, que em 1591 saqueou Santos, e de James Lancaster, que em 1508 desembarcou no Recife, no porto de Olinda, a fim de pilhar os armazéns cheios de caixas de açúcar que deviam ser expedidas para a Europa, e de sedas, vinhos generosos e outros artigos de luxo que chegavam da Europa para o deleite dos apetites suntuários dos novos ricos de Pernambuco, que eram os segundos filhos de boas famílias que vinham a conquistar o patrimônio que a lei da primogenitura lhes arrebatava em Portugal. O guintalho que a pobreza expelia das ruas de Lisboa, onde formigavam meios mais mendigos, maltrapilhos e cobertos de bicharia, de que gentis homens elegantes, perfumados com almiscar e faiscantes de pendrários. A devassidão que minava a saúde e o fausto que dourava a preguiça haviam sido os grandes vícios da Índia. Aqueles que os historiadores imbuídos de Tácito, tais João de Barros e Diogo de Coutos, que invectavam e infamaram como causa de envilecimento da coragem e da paciência e resistência entre os primeiros conquistadores, as delícias de Capua,
são de uma generalidade geográfica completa e de uma perfeita continuidade cronológica, mas deve-se notar que no Brasil, onde o viajante italiano Filippo Sansetti observara que, no fim do século XVI, a tendência para o luxo de que dão fé os relatos anuais dos jesuítas e que o tratado descritivo de Gabriel Soares põe-se em destaque, a luta pela existência era demasiado intensa para que o efeito desse gênero de vida pudesse se exercer da mesma maneira sobre os colonos. Antes de tudo, a população indígena não era ali civilizada como na Ásia. Tinha se tornado esquiva e hostil, ou então era preciso disputá-la aos padres da campanha, que surgiam por toda parte para o efeito de proteger os indígenas e reuni-los em missões a que os caçadores de escravos não hesitavam em atear fogo, bem decididos a desalojar delas e banhos humanos que deviam ser subjugados. Depois a riqueza não estava como no Oriente, ao alcance da mão, nem como mais tarde no próprio Brasil, a flor da terra. Durante perto de 2 séculos, ocultou ciosamente seus tesouros a fim de permitir aos novos senhores de solo estabelecerem a sua posse sobre alicerces mais sólidos e por meio de laços mais íntimos. A agricultura fez a fortuna do Brasil, antes de Minas lhes terem dado o brilho ao renome. A reputação do país era, entretanto, de natureza capaz de atrair para ele as vistas dos holandeses quando esses súditos da Espanha, revoltados a princípio contra Roma e em seguida contra sua majestade católica, se sentiam capazes de transferir o conflito para longe de seus polders, tomando como arena a imensidade dos oceanos. Cedo compreendeu-se na Bolsa de Amsterdã, tanto quanto nos Estados Gerais de Haia, que para terem uma independência estável não deviam os holandeses se limitar a salvar os seus lares, era necessário atingir o inimigo mais profundamente, privá-lo das próprias fontes que lhe forneciam os meios de manter a longa guerra em que regimentos castelhanos, flamengos, milaneses e napolitanos arrojavam a pilhagem em obediência ora ao Duque de Alba, ora ao Marques de Espinola. Dir-se-ia que, por meio dessa confusão militar, o monarca do Escorial tentava, na verdade, fornecer a imagem da universidade da Igreja, ao fogo do qual purificava sua ambição temporal. Os holandeses, dando à sua luta política e religiosa o caráter marítimo que estendeu e lhe impôs a conclusão, faziam um excelente trabalho, desde que assim acabariam por entender a necessidade de garantir uma base territorial para o seu nascente tráfico de ultramar, e por consequência por se inscrever entre as nações possuídas de colônias, fabricariam ainda mais uma jurisprudência nova, de caráter internacional, desde o momento em que opuseram praticamente a doutrina de Mare Liberum, versiva dos direitos das gentes, a doutrina peninsular dos mares Clausum, que o professor português da Universidade Espanhola de Valladolid, Serafim de Freitas, pregou num tratado que emparelha, ou antes ou caustante do tratado incomparavelmente mais famoso de Grotius. Os navios holandeses tomaram muito naturalmente o caminho da América a fim de exercitarem-se na arte de aprisionamento. Os navios holandeses tomaram muito naturalmente o caminho da América, a fim de exercitarem-se na arte de aprisionamento dos galeões espanhóis e das naus portuguesas, que de lá voltavam pesadas de riquezas. O nome de Piet-Hein, que chegou a apoderar-se na famosa frota de prata, comboio anual das minas de Nova Espanha e do Peru, ainda é popular nos Países Baixos, onde as canções populares persistem em invocar sua perna de pau, ao mesmo tempo em seu frutífero feito. Mas as primeiras pretensões da campanha das Índias Ocidentais, que comerciantes, empreendedores e hábeis organizaram pelo modelo das Índias Orientais, a qual precedeu da mesma maneira, porque a Índia precedia como objetivo outra qualquer cobiça, se fixaram no Brasil.
Primeiramente, era a região menos afastada de suas bases de operações. Depois disso, as informações chegadas aos centros israelitas de Amsterdã, emanando de judeus. Primeiramente, era a região menos afastada de suas bases israelitas de operações. Depois disso, as informações chegadas ao centro os israelitas de Amsterdã, emanando de judeus portugueses que os massacres de Lisboa tinham impelido para o Brasil, que ali não se julgavam absolutamente em segurança, visto que a Inquisição poderia segui-los a cola, assim como os havia seguido em Goa. Descreviam a terra como sendo das mais férteis, das mais reguardadas. O senhor João Ribeiro, o mais filósofo de nossos historiadores contemporâneos, que não desprezava as curiosas minúcias, supõe que o conhecimento dos diálogos das grandezas do Brasil não devia ser muito estranho aos projetos holandeses. O fato é que o manuscrito dessa obra, que ficou inédito até nossos dias, em que tratava especialmente das capitânias de Pernambuco, Paraíba e Itamaracá, as quais vieram a ser exatamente o núcleo do Brasil holandês, estava bem guardado, ou melhor, esquecido em Leyden. Não é admirável que um trabalho tão sugestivo e tão próprio para despertar as cobiças sempre maiores a este respeito não tenham absolutamente sido publicado. Portugal e a Espanha faziam grande mistério de tudo se referia às suas colônias, fazia um grande mistério de tudo que se... Não é admirável que um trabalho tão sugestivo e tão próprio para despertar as cobiças, sempre maiores a este respeito, não tenha absolutamente sido publicada. Portugal e a Espanha faziam um grande mistério de tudo que se referia às suas colônias. O rei João II, que pôs ao infante Henrique, o navegador, tomou o peito favorecer a expansão portuguesa para a África, proibia sob penas severas aos seus pilotos desmentir a opinião corrente sobre a enorme dificuldade das viagens costeiras ao longo da costa do continente negro. Ao tempo de Dom Manuel e de Carlos V, os cosmógrafos das duas nações rivais se sentiam cada instante suspeitados de traição e, na realidade, eles sabiam conduzir seu comérciozinho de dados ou informações geográficas. Ninguém se deve surpreender de que o relatório político, administrativo e social, que era o complemento científico dos irmãos de Ulloa, célebres sábios espanhóis, não tivesse sido impresso em Londres sob o título de Notícias Secretas da América, senão depois que o Império Colonial tivesse dado lugar às repúblicas independentes. Havia naquele relatório uma grande quantidade de informações que convinham a sobranceria, para que não dizer a honra da Espanha, ser mantida em segredo. Porém, o que é mais difícil de acreditar-se é que um livro puramente descritivo e econômico intitulado Cultura e Opulência do Brasil, escrito no século XVIII por um jesuíta italiano, Andreoni, sob o pseudônimo de Antônio, havia sido confiscado e destruído por ordem do governo de Lisboa e tivesse de esperar o ano de 1838 para aparecer uma nova edição. As duas obras acima mencionadas, Diálogo das Grandezas e Cultura e Opulência, são da mesma espécie. O que um representa para o primeiro século da colonização vale pelo que representa outro para os primeiros 250. Pela leitura das duas, percebe-se bem a riqueza real do país, e adivinham-se todas as riquezas latentes. Fica uma pessoa maravilhada, e desse sentimento para a inveja, para o anseio da posse e distância a vencer, não era grande para os povos que andavam à busca de expansão. Ambos os livros forneciam pormenores sobre os proveitos que se podiam auferir da terra, e assim como especificavam seus recursos, como se tratasse de levantes empréstimos ou de atrair imigrantes, e sabe Deus
que o Portugal de então não queria, nenhum e nem outros. Queria bastar-se, ou antes desejava que o Brasil lhe abastasse, sobretudo pois que o Oriente começava a escapar-lhe. O livro Diálogo das Grandezas nas mãos dos holandeses valia, por um inquérito, achado um ponto e feito para estimular-lhe o apetite para os mendigos do mar. Segundo eles, os próprios se alcunham com fanfarrice. O manuscrito havia de ter sido provavelmente levado da Bahia, onde em 1624 os holandeses se apresentaram, dispondo de bastante força para se apoderar da cidade de São Salvador, e nela se estabeleceram como senhores tirânicos dispersados depois da capitulação, ou tendo mesmo refugiado para o interior do país. Antes deste acontecimento, os habitantes da cidade volveram atrás e, guiados pelo bispo, que mostrou na ocasião ter mais espírito guerreiro que os chefes militares e pagou com a vida um esforço tão estranho ao seu cargo, cercaram seu turno e inimigo por terra. A ocupação estrangeira não cessou, contudo, senão um ano depois, quando a grande frota hispano-portuguesa, do comando de Dom Fradique de Toledo, ancorou na Bahia, ou vasto ensaiada da Bahia. Se a maior das armadas houvera sido derrotada pelos elementos, mais que pelos adversários, a Espanha era ainda a mesma, capaz de organizar importantes armadas a fim de reconquistar os territórios perdidos. Esses acontecimentos fizeram em seu tempo grandes ruídos na Europa, e existem muitas narrações nas principais línguas em português, em espanhol, italiano e alemão, da tomada e retomada da Bahia, e eu possuo mesmo em minha coleção uma folha solta, espécie de suplemento de jornal, tal como se publica hoje, que fornece ao público francês com estampas um breve e sucinto relato de fatos palpitantes cujo equivalente em nossos dias, pelo que diz respeito ao interesse, poder-se-ia achar, por exemplo, no embargo que os americanos opuseram contra as Filipinas. Afora os trabalhos brasileiros e holandeses, uma narração minuciosa e fiel sobre aqueles acontecimentos foi recentemente escrita pelo referendo Edmundsen e se acha pela publicada na revista da Sociedade Histórica de Londres. São Salvador, que começava a ser a cidade de existência fácil e farta, sociável e licenciosa do século XVIII brasileiro, onde a doçura de viver era tão grande quanto a pitoresco da vida, tornou-se durante algum tempo o ponto de encontro cosmopolita de primeira ordem, uma verdadeira Babel europeia, onde os calvinistas da Zelândia, luteranos do Império, portugueses, espanhóis de todas as províncias, flamengos e vanlongas, súditos italianos da Espanha, aventureiros poloneses se acotovelaram ou disputavam entre si, se embriagavam de sucia ou se massacravam por amor das negras. O Brasil não podia mais queixar-se de ser pouco conhecida. Afinal, expulsos do Brasil, os holandeses não cessaram de cruzar pelas nossas paragens, nem abordar e capturar embarcações espanholas e portuguesas, matando as equipagens e se apoderando dos carregamentos. Isso, não obstante, não lhe bastava, e em 1630 começaram a fazer esforços para a conquista do territorial de Pernambuco, que era antes a capitânia única que continuava a subsistir, tão mal preparada para a defesa quanto outras, experimentando mais que outras os inconvenientes de uma administração exercida ciosamente à distância. O irmão de Donatário, Matias de Albuquerque, que se tornou mais tarde Marquês de Alegrete, esse ilustrou durante a Guerra da Independência de Portugal como vencedor de Montijo, exercia as funções de lugar-tenente, governador, e após o ataque holandês, uma resistência obstinada, o solo do feudo de sua família foi disputado pouco a pouco após o saque de Olinda, capital fundada por Duarte Coelho, numa risonha atitude, e que não se recobrou mais quase seu esplendor de outrora. Veio o saque de Recife, o porto tão grandiloquentemente descrito na prosopopeia, onde os assaltantes deveriam acabar por entrincheirar-se, enquanto os portugueses organizavam celebre acampamento de Bom Jesus. A luta tomava assim uma curta trégua, antes de se tornar mais áspera. A fortuna das armas começava verdadeiramente muito altiva.
De novo Calabar acabou por abandonar os portugueses o nome de Calabar. Ficou, aliás, popular na nossa história, como sinônimo de traidor, e seduziu o talento de romancistas e, por malversações de cuja autoria havia sido acusado e denunciado, o traidor serviu complacentemente de explorador, de guia e instrutor para o inimigo, até que, entregue por este na tomada de Porto Calvo, sucedeu-lhe a ser enforcado. Poupar-vos-ei de todos os incidentes de uma guerra bastante prolongada, que vos excelentemente narrada pelo nosso historiador Van Hagen, Visconde de Porto Seguro, cujo nome é conhecido dos eruditos franceses, sobretudo por causa de sua polêmica como de Avezac e de seus discursos em defesa em 4 viagens da América Vespúcio. Foi também narrada pelo general holandês Netschs, soletrando Netschr, cuja obra foi redigida em francês, sem falar de contribuições mais recentes e melhor documentadas colhidas dos arquivos da Companhia das Índias Ocidentais e dos Estados Gerais, sem falar ainda de majestosos e infólios contemporâneos. Perdão, pulei uma parte. Sem falar das contribuições mais recentes e melhor documentadas colhidas dos arquivos da Companhia das Índias Ocidentais e dos Estados Gerais. Sem falar ainda das majestosas infólias contemporâneas dos fatos como a crônica de Barleus e o poema panegírico de Plant, os quais são soberbos documentos da perfeição da arte tipográfica dos Países Baixos. Na época dos Eusebius e do Plantin Moretus, essas minudências nos levariam demasiadamente longe e seriam, aliás, supérfluas, numa visão de conjunto de desenvolvimento histórico do Brasil, tal como a que me esforço por vos apresentar em algumas conferências, espécie de filme cinematográfico, diria eu, se não lhes faltasse positivamente o movimento que somente a grande arte lhe poderia dar reproduzido a vida. Os holandeses tiveram como seu melhor capitão no primeiro período da ocupação da parte do território brasileiro, um oficial de acaso de origem peloponesa de nome Artzewski, soletrando Artiszeewski. Espírito cultivado, não uma grosseria tarimbeira, e cuja coragem e habilidade souberam tirar o melhor partido dos numerosos reforços que lhe vinham da Europa. Do lado dos portugueses, muito ao contrário, os socorros terrestres foram nulos ou pelo menos insignificantes, enquanto os recursos locais em homens e em munições rapidamente se esgotavam. A Espanha tinha naquele momento como rei a Felipe IV, eu acho que é quarto. IV é quarto. Cujo favorito e todo-poderoso ministro e conde duque de Olivares, dominado pelo ideal de centralização política que Felipe II tinha exercido de fato em matéria administrativa, se ocupava principalmente pela ação, pelo gênio talvez de sua natureza de abolir os fueros provinciais. O Brasil era ainda mais uma colônia portuguesa e não uma colônia espanhola. Por consequência, a assistência que se lhe devia em Madrid não era senão secundária. A metrópole tinha muitas possessões que lhe pertenciam propriamente a vigiar e zelar, e era-lhe preciso primeiramente pôr sua casa em ordem. Não se desprezavam, todavia, as expedições navais de que a Espanha foi pródiga naqueles séculos, de real decadência de sua aparência e grandeza, mas que em geral falharam grandiosamente. Em São Sebastião pode-se admirar a estátua do almirante Oquende, que, por exceção, derrotou seus adversários, almirante Pater. Pouco tempo depois disso, em 1640,
A esquadra do Conde da Torre, que não podia ser mais imponente, a mais bela manifestação de esforço marítimo hispano-portuguesa, era destruída ou dispersada após um combate de 4 dias, do qual os quadros de Franz Post, reproduzidos na Crônica de Barleus, Rerum per Octenium, em Brasília, gestaram. Nas Crônicas de Barleus, eu vou soletrar RERUM espaço PER espaço OCTENNIUM espaço IN espaço BRASILIA espaço GESTARUM. Fixaram os aspectos e os principais episódios. Foi o apogeu do poder holandês na América do Sul, que ameaçou por um instante eclipsar o domínio português. O desencorajamento se manifestou principalmente entre os nacionalistas, desde que a Companhia das Índias Ocidentais, ufana de seu império nascente e satisfeito dos lucros que ele lhe começava a dar, confiou o governo do Brasil holandês um príncipe da casa de Orange, João Maurício de Nassau-Siegen, humanista na pele de um condottiere, soletrando CONDOTTIERE, pela figura do gentil homem perdulário e do chefe magnânimo, que deixou em nosso país uma recordação não muito viva talvez, antes lendária, mas por isso imperecível, de lealdade, de honra e de generosidade. Maurício de Nassau desembarcou em Pernambuco, disposto a ali reinar como soberano, a viver um epicurista e a gastar como pródigo. Não era propriamente o ideal da companhia de comércio, mas era o seu, e o nome que lhe trazia o valor que representava mereciam bem que se fechassem os olhos em Amsterdã, pelo menos durante um período das vacas gordas, sobre as pretensões que foram muito o segredo de seu prestígio. Se bem que, associadas às qualidades mais sólidas de militar e de administrador, sobre que seu consulado, a ocupação holandesa, se estendeu para o norte até englobar o Maranhão, isto é, até atingir quase o Amazonas, e não se deteve pela parte do sul, senão no Rio São Francisco, cobrindo assim mais um terço, talvez a metade do Brasil, então conhecido. Acabamos de ver que a potência marítima da Península Ibérica recebeu da parte de Maurício de Nassau o mais severo revés que ela experimentou após a perda da invencível armada. Se o assalto da Bahia foi repelido, serviço para sempre memorável do neapolitano Bagnolo, que resgatou-os dos primeiros insucessos desse honrado general, e as colônias africanas em face do Brasil, Minas, São Tomé, Angola, isto é, uma boa parte da África Ocidental, onde Portugal se abastecia de escravos negros que enviava para as nossas plantações, foram submetidas à autoridade holandesa. A Companhia das Índias Ocidentais, que em 1630 não possuía uma polegada de terra, era 10 anos depois senhora de um império. De Pernambuco, a corte desse domínio verdadeiramente real do Recife, batizado de Mauristad, soletrando MAURITSSTAD. A autoridade do príncipe governador irradiava, entretanto, com um brilho que fazia os mercadores piscarem os olhos. Os mercadores que se viam dado ao luxo de ver um semelhante Stadrunden, soletrando STATHOUDER, colonial, sem chegarem a fazer dele um primeiro caixeiro, e cedo começavam a lançar olhares inquietos sobre o herói de tantas vitórias, e pior ainda, sobre o detentor de tanta sabedoria, de magnificência e atrativos simpáticos. O empregado era com efeito tão superior aos seus patrões quanto o era em relação
ao meio para o qual houvera sido mandado, e que ele tentou elevar à altura de sua inteligência notável e de seu espírito liberal. Maurício não se contentou de conduzir seu país, tropas e armas. Como soberano esclarecido, partiu cercado de um grupo de escritores, de sábios e de artistas. Os escritores deram-se prazer, naturalmente, de lhe entoar louvores. Era o que tinham prazer, naturalmente. Era um que tinham de melhor a fazer, desde o momento em que os mecenas se encarregavam de lhe fornecer o assunto, aplicando-se ele a própria natureza, ele a própria a fazer a história. Os sábios estudaram com ardor e com competência. Eles eram, entre outros, Piso, médico holandês, e Markgraf, naturalista alemão. Markgraf, soletrando-os, fica Markgraf. O clima, a fauna, a flora, tantas novidades para a Europa. E a esses dois autores que é devido à história natural do Brasil, de que existem duas edições Elseviers, e é considerada não somente como uma obra clássica, mas como um livro fundamental, o tronco que deu nascimento aos ramos depois cobertos de folhas, de flores e de frutos da árvore da literatura científica do Brasil. O volume não contém, entretanto, senão uma parte dos trabalhos de Markgraf, cujas obras não são na sua maior parte são consideradas como perdidas. Os fenômenos meteorológicos, as observações astronômicas, entre as quais as relativas ao eclipse de 1643, para os quais ele serviu do observatório erigido por Nassau, os estudos de geografia, matemática, os trabalhos de geodésia, destinado ao estabelecimento das primeiras cartas terrestres da região, a nossologia local, os costumes dos indígenas, os hábitos dos animais estranhos, a antiga zoologia e as características das plantas desconhecidas para a antiga botânica foram os numerosos temas, os mais interessantes, de que tratavam os dois homens da ciência. Um deles, Markgraf, vítima das febres, cumpriu a tarefa, ainda jovem, em Angola, África Ocidental, para onde se havia transportado a fim de continuar suas pesquisas científicas. Mas o outro, Piso, lhe sobreviveu e pôde levar um bom termo à publicação de obras comuns, ainda que a parte de cada qual deles fosse distinta, deveria suceder exatamente o mesmo cerca de 2 séculos mais tarde a 2 sábios bávaros, Spix e Martius, exploradores de uma parte muito grande do Brasil, estudiosos de suas línguas indígenas, tanto quanto de suas condições climatéricas, da seguridade de sua vida animal, tanto quanto de suas maravilhosas vegetais e de suas riquezas minerais. Spix faleceu ao regressar à sua pátria, abatida de fadigas, mas Martius viveu, felizmente, bastante tempo para pôr em ordem a obra colossal da Flora Brasiliensis, que é um dos documentos intelectuais de nossa idade. Esse livro foi escrito em 1920 e pouco, se eu não me engano. O seu autor morreu em 1928. No caso, o livro que eu tô lendo, não o livro citado. Fui meio burro falando isso. Quanto aos pintores que faziam parte do séquito de Maurício de Nassau, forneceram os primeiros documentos artísticos do país, reproduzidos com exata fidelidade, senão com uma amplitude de execuções que a escola holandesa da época possuía em tão alto grau, os exemplares da raça de índios, os animais e as plantas indígenas, que o naturalista e o filósofo europeu acolhiam com tão legítima curiosidade. Um dos castelos reais da Dinamarca e a Biblioteca Real de Berlim conservaram a melhor parte desse legado artístico, vendido naturalmente em um momento de dificuldade ao eleitor de Brandemburgo. O restante
de que desgraçadamente se perderam os traços, foi vendido ao vosso rei Luís XIV, que assim atestam os documentos da época, o visitou em grande cerimônia, acompanhado de sua corte depois de voltar para a Europa. Maurício de Nassau conheceu altos e baixos da vida. Os altos não podiam deixar de ser passageiros, sendo dado sua natureza esbanjadora, que em Pernambuco se exibiu em suas evidências, um palácio na cidade e uma casa de campo, onde se viam jardins magníficos, com coleções de animais raros, aviários, viveiros de peixes, e promovia torneios e outras festas em que se aliavam a exuberância da quermesse flamenga e o pitoresco do exorcismo do ultramar. O palácio em que se acha hoje instalado o Museu de Pintura de Haia, o Mauritshuis, soletrando Mauritshuis, foi mandado construir por Maurício de Nassau durante seu governo do Brasil e para sua morada futura. E para esse fim ele mandou transportar as melhores madeiras de construção escolhidas nas nossas florestas, particularmente ricas de árvores preciosas. As más línguas em todo o tempo as houve alcunharam esse palácio de Casa do Açúcar, o que era uma maneira maliciosa de indicar a origem dos proventos que lhe haviam servido para aquela construção, mas era o governador, mediante contrato pago e interesse dos negócios da companhia, que houvera contratado seus serviços? E se esta fora bastante estúpida para agradecer-lhe, aceitando uma demissão que houvera sido quase imposta pela desconfiança e pela má vontade do conselho, teve de suportar fortemente essa desaprovação de uma administração bastante tolerante que não perseguiu aos católicos, se bem que Maurício de Nassau, pertencente de uma casa intimamente ligada à reforma de que tinha sugerido, do turbilhão das guerras religiosas do tempo e bastante adiantada para convocar os principais do país em uma espécie de assembleia regional, embrião de parlamento, onde os negócios públicos eram discutidos com toda a liberdade, as queixas e os desejos das populações formulados com toda a franqueza, a fim de serem apresentados aos poderes competentes da Holanda, o que a Inglaterra fez com aplausos do mundo inteiro pela América do Sul, dividida na véspera de uma guerra sangrenta e dotada hoje de uma constituição autônoma. O príncipe Maurício de Nassau pretendeu fazer no século XVII, em plena luta, em favor de uma sociedade estranha pela língua, os costumes e o espírito. Não merecia ele que Napoleão I lhe conferisse a honra de mandar restaurar-lhe o túmulo em Cleves, onde Maurício faleceu como governador, túmulo que as devastações da guerra renanas haviam seriamente danificado? Maurício de Nassau tem todos os direitos de ser considerado como modelo de grande administrador e mesmo grande homem político, pois governando um país conquistado em uma época de despotismo, esteve sempre pronto no que dependia de si a fazer a justiça às queixas e às pretensões dos nacionais. Assim é que a sua aprovação às câmaras almotaceis, que substituíram as câmaras municipais à maneira de Portugal, eram igualmente partilhadas entre holandeses e brasileiros. Naturalmente, todo o alto funcionalismo compreendidos, os conselhos de burgueses e burgômetros se compunham de holandeses. O príncipe, não obstante, escutava de tão boa vontade e seguiu os conselhos de muitas pessoas da terra, que eram de sua roda, algumas gozando da mesmo de sua intimidade, como por exemplo o comerciante João Fernandes Vieira, que enriqueceu associando-se a um judeu holandês, que a Frei Manuel do Salvador, que confortou ao traidor Calabar nos últimos momentos. Este último escreveu sobre a época mais interessante das crônicas, num estilo simples, infinitamente agradável, ao lado de tantas produções eivadas de gongorismo. E teve a oportunidade, graças à influência que gozava junto ao governador-geral, de prestar serviços da tal ordem à Igreja Católica, que
O Papa lhe dirigiu, em 1641, uma carta de agradecimentos. Não é natural que se tenha exigido do clero brasileiro o juramento de fidelidade à soberania da Companhia das Índias Ocidentais, mas em compensação era garantida plena liberdade ao culto romano, que dispunha com perfeita independência de seus regimentos. Igrejas e capelas novas foram mesmo construídas graças aos cuidados de Maurício de Nassau, que não hesitou em se colocar ao lado de seus administrados católicos, que, quando a intolerância dos pregadores calvinistas após a evangelização quis impedir as procissões nas ruas, se não for ao mesmo tempo proibido aos israelitas a construção de outras sinagogas, fazer propaganda de judaísmo, emprestar o menor brilho às cerimônias de seus templos, poder-se-ia dizer que o Brasil havia atingido desde aquele tempo a liberdade religiosa de que é hoje, com tanta justeza orgulhoso. Se é que, entretanto, não se tratava então senão de uma tolerância concedida por um príncipe esclarecido e contrariada a cada instante pelos empregados subalternos e pelos mercenários contratados para o serviço militar, de ultramar, enquanto que presentemente é antes devido a uma condição de equilíbrio aqui, se chegou conscientemente por um esforço refletido e imparcial à espécie de trégua religiosa alcançada pelo espírito de iniquidade do governador-geral, não teve, aliás, a força de diminuir as prevenções a reconciliar os dois povos durante o quarto de século do domínio holandês. É curioso verificar que houve uma centena de casamentos de holandeses com brasileiros, mas nem um só brasileiro com holandesa. As duas nacionalidades se mantinham sempre afastadas uma das outras. A separação era tão manifesta que no dia em que um brilhante torneio imaginado por Maurício de Nassau para festejar a aclamação do Duque de Bragança como rei de Portugal, com a assistência de damas brasileiras, holandesas, francesas e inglesas, segundo a enumeração do padre Manuel do Salvador, as duas quadrilhas se apresentavam montando cavalos de raça, mas os brasileiros de um lado, geralmente vestidos de veludo negro, no sombrio gosto espanhol, enquanto os flamengos, como eram chamados habitualmente os holandeses, se apresentavam do outro lado exibindo gibões de cores deslumbrantes. A volta do conde Maurício de Nassau para a Europa assinalou decididamente o início do declínio do poder holandês no Brasil. Ele embarcou-se ao que diz no ano de 1644 e 10 anos mais tarde sua capital capitulava por pura formalidade de guerra, pois desde 1648 as duas célebres batalhas, os Montes Guararapes, haviam posto em desordem a quase aniquilado as forças e ocupações que o sucesso de Nassau, um triunvirato de portugueses obreiros, entretinham com o severo espírito de economia com que se dispuseram e restauraram as finanças abaladas de dívidas da Companhia das Índias. Esses guarda-livros fiavam-se mais que a manutenção de domínios em mesquinhas tiranias de que haviam feito um ensaio que os mercenários que só a mão firme de um príncipe e herói tinham tido o prestígio de manter disciplinados e fiéis um pavilhão de mercadores. O dinheiro era a principal preocupação do novo governo, o alvo essencial de sua administração, e cada um o dinheiro era a principal preocupação do novo governo. Caramba, acho que eu pulei uma parte, eu vou voltar um pouco. Esses guarda-livros ficavam-se mais para a manutenção do domínio em mesquinhas tiranias de que haviam feito um ensaio que os mercenários, que só a mão firme de um príncipe-herói tinha tido o prestígio de manter disciplinados e fiéis um pavilhão de mercadores. O dinheiro era a principal preocupação do novo governo, o alvo essencial de sua administração. A cada qual um de nós sabe que o dinheiro torna o homem austeros no trabalho, tíbios na fé e tímidos na diversidade. Do lado nacional, muito ao contrário, um acontecimento da maior importância sobreviera. Um fato moral da maior significação, a separação de Portugal do domínio da Espanha, devolvendo, caramba, falei tudo errado, devolvendo agora vai. Devolvendo
devolvendo àquele sua antiga independência. Ao cumprir-se esta separação, dissipava o azedume dos corações, fazia renascerem a esperança nunca extinta e despertava o sentimento de patriotismo apenas adormecidos. 2 anos haviam decorrido desde a partida do príncipe, quando se deu um levante de plantadores empobrecidos, aos quais a Companhia das Índias Ocidentais exigia o reembolso de seus débitos, ameaçando-os de se apropriar de seus bens hipotecados. O levante propagou-se com a rapidez do incêndio em um campo coberto de tulhas de palha. A miséria em perspectiva, o rancor suscitado pelas ofensas recebidas, o ardor religioso redobrado pelas perseguições, uma pátria restituída, era outros tantos motivos que favoreciam a revolta, que foi a primeira afirmação certa e irrecusável da unidade, eu poderia quase dizer, na nacionalidade brasileira. Não era mais Portugal, era o Brasil que insurgia agora e enfrentava a Holanda. Eu observava e a observação de que as diferentes raças que se misturaram sob o nosso céu tomaram cada qual sua parte notória e gloriosa no restabelecimento das autoridades portuguesas, foi feita pelos oradores exaltados, muito antes do sábio Martius haver publicado seu ensaio sobre a maneira de compreender e escrever a história do Brasil. Colonos de Portugal, brasileiros de nascença, índios e negros, se bateram de perfeito acordo e rivalizaram em bravura para expulsar o inimigo, o ocupante de 20 anos, enquanto o rei João IV, ameaçado na fronteira portuguesa pelas tropas da Espanha, temendo a cada instante ver sua frota holandesa, a força, a entrada de Tejo, sem outro apoio. Este país platônico, que eficaz e que dá uns bons conselhos, antes que os bons contingentes armados do cordel de Richelieu, aconselhava pelo menos abertamente a submissão de seus súditos de além do mar. Quando, após a vitória definitiva, os representantes das 4 classes da população, o rico mercador Fernandes Vieira, imigrado ainda jovem da Ilha da Madeira, o mestre de campo Vidal de Negreiros, originário da Paraíba, o cacique índio de Camarão e o capitão do regimento dos negros Henrique Dias foram endecorados e enobrecidos à metrópole, que reconheceu tacitamente tudo que lhes devia, a todos, a cada um, em particular pela conservação do Império Americano, reconhecia os elementos de que havia de compor no futuro do novo grande nação que Portugal havia formado e que mostrava capaz de defender-se antes de se mostrar na altura de se bastar. Ao honrar esses personagens, a corte de Lisboa honrou-se a si mesma, pois eles haviam se revelado europeus, índios e negros, de uma lealdade a toda prova, colocando o sentimento de fidelidade acima de todas as conveniências, de todas as seduções, não almejando senão continuar a prestar seus bons serviços à metrópole portuguesa. Os casos de apostasia religiosa ou política foram, aliás, muito raros de uma parte ou de outra. Entre os portugueses, os mais célebres e, todavia, o mais mal conhecido até as publicações de processo de Inquisição foi o padre jesuíta Manuel de Moraes, um erudito, especialmente uma autoridade do dialeto tupi, do qual, conduzida para a Holanda, ali se fez sacerdote calvinista e casou-se 2 vezes, com o risco de voltar mais tarde à sua primeira religião, só escapando ao súplico dos altos da fé pela sinceridade com que se arrependeu e que foi aceita. As honras conferidas pelo rei aos chefes da restauração de Pernambuco foram para eles bem merecidas, o que não é senão muito natural. João Fernandes Vieira, a quem um monge biógrafo o cognomina num panegírico de governador da divina liberdade, escrevia ao rei em 1672, desde que comecei a servir a vossa alteza, justifiquei sempre pelos meus atos, de que adiantava pelas minhas palavras, com a única esperança de seu dever a munificência. Caramba, caguei no texto. As honras conferidas pelo rei
aos chefes da restauração de Pernambuco foram para eles bem merecidas, o que não era senão muito natural. João Fernandes Vieira, aqui em um monge biográfico cognômina, num panegírico de governador da divina liberdade, escrevia ao rei em 1672: Desde que comecei a servir a vossa alteza, justifiquei sempre pelos meus atos e que adiantava pelas minhas palavras, com a única esperança de dever a manuficência de vossa alteza, a satisfação de algumas honras, porque de riquezas não tenho muita necessidade, de que dou graças a Deus, e se os postos de que Vossa Alteza se dignou me conferir rendem soldos, tenho como norma de despendê-los em quádruplo no serviço do rei. Quanto à disposição de servir-se, não pode ser senão de um velho de 70 anos, o entusiasmo do coração é de um jovem. Essas altivas palavras foram escritas 4 anos depois da independência de Portugal haver sido reconhecida pela Espanha, de 12 anos depois de a rainha regente haver ordenado a Francisco de Brito Freire ir assumir o cargo de governador de Pernambuco, a fim de ali preparar instalações para a família real de Bragança. Haviam-se passado os momentos de desespero, e em que Portugal, cercado por terra pelas tropas espanholas, inquietado e perseguido nos mares pelos holandeses, que lhes iam arrebatando o Oriente, pedaço a pedaço, de suas possessões, não via diante de si pronto a perpetuar sua tradição, senão do Brasil, reconstituindo pelos pernambucanos, na sua primitiva grandeza. A influência exercida pela ocupação holandesa no Brasil setentrional foi nula, pois que não sobreviveu seus vestígios de toda espécie desapareceram rapidamente. A influência exercida pela ocupação holandesa do Brasil setentrional foi nula, pois que não sobreviveu. Seus vestígios de toda espécie desapareceram rapidamente. A arquitetura não guardou absolutamente traços dela, nem economia agrícola ou social. A própria recordação dessa raça estrangeira se extinguiu inteiramente, exceção feita da glorificação literária de sua expulsão, o que constituiu um excelente testemunho da força da resistência do elemento português, cuja faculdade de adaptação bem conhecida desafia as mais frias regiões, tanto quanto as mais quentes. Alguns apelidos da família que restaram ligados a propriedade adquiridas ou pelo efeito de uniões contraídas aqui e ali, cujas descendentes esqueceram desde a primeira geração a língua e os costumes paternos, em um consentimento mais pronunciado que em outros lugares do Brasil colonial de altivez e independência, eis que deixou atrás de si um domínio da Companhia das Índias Ocidentais. A exaltação moral resultado não era todavia formado senão por sentimentos reflexos, longe de provir diretamente de germens políticos deixados pelos democratas de além escalada. Derivavam de estado de espírito, resultando nos vencedores pelo desenlace de uma luta desigual e feliz. A liberdade dos senhores de engenho, grandes plantadores de Pernambuco, verdadeiros senhores pelas origens, as maneiras e o Fausto não eram outra senão a de proceder à sua vontade de dominar desde os burgueses comerciantes até os capitões generais. Chegaram mesmo em 1666 a expandir por via marítima para satisfazer seus caprichos. Souchon e Renefort, que se dirigia para Madagascar com o senhor de Moret-de-Vigny, governador-geral e almirante da França Oriental, cuja enquadra teve de fazer escala no Recife, foi por acaso testemunha desse episódio que conta da maneira seguinte e muito sumário. Ao 31 de agosto, o governador, ao sair da igreja paroquial, aonde viera reconduzir o Santíssimo Sacramento, foi preso, e como ele o senhor da Andrade. 40 pessoas o vigiavam desde 4 meses, a fim de se apoderar deles e enfim, vendo-os na cidade, pouco acompanhada e sendo o costume dos portugueses da mais alta posição, acompanharam o viático. Quando
o encontraram fizeram com que o levassem a um homem que não estava absolutamente doente e passaram-se no quarteirão onde estava o Sr. Bon Mondossi, que o acompanhou, e foi cercado na volta por aqueles que havia resolvido se empoderar dele. Tendo tomado gosto pela brincadeira, os senhores pernambucanos se permitiram, em 1711, o luxo de um verdadeiro movimento revolucionário, no dia em que a coroa portuguesa quis outorgar as franquias municipais à cidade do Recife, cujo tráfico prosperava, e que por isso fazia sombra à capital decaída de Olinda. Esta capital era o refúgio dos gentis homens, em oposição ao burgo dos negociantes, dos quais eram os mesmos senhores de Olinda, e em boa parte devedores dos exploradores, diziam eles, em todos os oprimidos. O levante da nobreza que pôs em armas todos os seus subordinados foi a princípio vitorioso e em plena reunião de uma assembleia constituída pelos proprietários das terras e cidadãos de Olinda. Viu-se em seguida esse primeiro triunfo passageiro dos rebeldes a surgir a proposta de fundar-se uma república aristocrática como a de Veneza. Exatamente como se exprimiam a fidelidade ao trono prevaleceu, contudo sem conseguir poupar aos culpados as penas de deportação e confiscação de bens. Falou-se bem vagamente nessa ocasião de transferir o juramento de obediência para outro soberano que não fosse o de Portugal, para o rei da França, particularmente, em consequência do estado de guerra. Então a existência entre dois países resultando dos ataques de Leclerc e de Duguay-Trouin contra a capital do Brasil. O mesmo fato deveria conduzir-se mais tarde, seja dito de passagem, nas colônias americanas da Espanha, eram entre os gentis homens coloniais, entre o que a qual se chama nobreza crioula, que se recrutavam os piores antagonistas da metrópole, os de defensores mais zelosos da separação política, e eram os que haviam de pagar com sangue a fidelidade ao ideal da independência. Bom, eu acabei de ler o terceiro capítulo do livro Formação Histórica da Nacionalidade Brasileira, escrito por Oliveira Lima, um diplomata brasileiro que viveu durante o século 18 e 19, desculpa, sou meio burro nesse aspecto. Sei que ele morreu em 1928. Foi só um capítulo. Demorou 1 hora pra mim terminar de ler esse um capítulo. Eu devo ter lido algumas partes mal. Eu repeti várias coisas porque eu li errado. É isso. Se alguma pessoa dar um like ou falar que quero outra parte, eu vou ler outra parte do livro. É meio cansativo ler, já que eu demorei 1 hora para ler um capítulo e ainda tem muitas páginas a serem lidas. Mas é um livro que é interessante, que conta a história da nacionalidade brasileira. É bom entender mais um pouco sobre a história do nosso grande país, com um passado que me parece muito glorioso. Eu gosto desse país e eu queria que mais pessoas conhecessem a história dele, incluindo a mim mesmo, que sei muito pouco. Obrigado a todos que tenham visto isso, ouvido no caso alguém ouça, né? É a primeira coisa que eu vou postar. É isso, valeu!